Muito bem, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre gráficos com formatação condicional, tipo esse que está aparecendo na tela para você. Na verdade, formatação condicional não é uma ferramenta compatível com gráfico. Nós vamos criar isso de forma manual, mas não é um manual difícil não, é um manual bem simples e tenho certeza que você vai tirar de letra. Na volta da vinheta vamos entender um pouco melhor quais gráficos vamos fazer e como é que essa ferramenta funciona. Bom, alguns inscritos no canal já solicitaram um vídeo sobre formatação condicional com gráfico. E nós vamos agora esclarecer um pouco melhor como isso funciona. A ferramenta formatação condicional, ela não foi criada para interagir com o gráfico, certo? Então, esse termo formatação condicional é algo que nós vamos criar de forma meio que manual. Nós vamos fazer com que o nosso gráfico perceba se determinada meta foi atingida ou se determinados vendedores atingiram um ranqueamento necessário. Nós vamos então trabalhar com dois exemplos. Um, onde ele olha a meta batida e um outro, onde ele vai olhar o ranqueamento. E quem ficar entre os três primeiros, nós queremos que a barra fique de uma cor diferente. Outra coisa que nós vamos ver nessa aula é sobre esse arredondamento que nós conseguimos fazer nas nossas barras, dando um ar um pouco diferente para os nossos gráficos, certo? Não é nada difícil também, é só algo um pouco mais manual, mas algo que eu tenho certeza que você vai tirar de letra, porque dá um ar bem diferente aos nossos trabalhos, ok? Vamos deixar de conversa e vamos colocar a mão na massa então, vamos lá. Nesse nosso primeiro exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos montar um gráfico identificando quem bateu e quem não bateu a meta. Quem não bateu a meta terá a sua coluna de uma cor, quem bateu a meta terá a sua coluna de uma cor destacada, né? Vamos usar aí o cinza e o azul para destacar. Beleza? Para criar esse gráfico, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu preciso saber quem bateu a meta. Então, vou chamar aqui de bateu meta. Para identificar quem bateu e quem não bateu a meta, eu vou usar uma função C, certo? Eu nomeei essa célula como meta, né? Selecionei ela, digitei meta aqui em cima, dei um Enter e ele mudou o nome da minha célula. Então, agora, na hora de fazer a função, eu vou colocar aqui igual C, o valor da venda do meu vendedor, ele é maior ou igual à meta que eu designei? Ponto e vírgula. Se for maior, eu quero que ele traga o valor da venda. Do contrário, pode colocar 0. Eu dou um Enter, arrasto a minha função e agora eu sei quem bateu a meta, ok? Eu agora vou criar um gráfico dessa informação. Então, seleciono o intervalo, clico em Inserir. Vou colocar um gráfico de colunas. No meu gráfico de colunas eu vou usar colunas agrupadas, ok? Vejam que nesse nosso exemplo, 4 pessoas bateram a meta. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar um efeito aqui da coluna, que é o de colocar uma coluna atrás da outra. Como que eu faço isso? Seleciono uma das séries, clico com o botão direito, vou clicar em Formatar série de dados, e aqui na formatação, onde eu tenho sobrepor, eu vou mandar ele sobrepor em 100%. Pronto, ele está sobrepondo em 100%. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é a largura. Sobre a largura eu vou diminuir um pouco aqui, eu vou colocar em 80. Pronto, e assim as minhas colunas ficaram maiores. Agora o que acontece? Eu venho aqui e modifico um valor de venda, automaticamente a minha barra assume a formatação que eu coloquei, certo? E assim eu identifico quem bateu e quem não bateu a meta. Para inserir rótulo, como é que funciona aqui? Selecionei a série que tem todos os valores, né? No caso a série real, no caso a azul. Vou clicar nesse sinal de mais que eu tenho do lado do gráfico e vou mandar colocar rótulo de dados. Pronto, assim eu tenho a venda de todos os meus vendedores, certo? Eu comentei que mudaríamos a cor aqui, né? Então, quem não bateu a meta, vamos lá, formatar, preenchimento, cinza. Quem bateu a meta, vamos colocá-lo de azul. Bom, até aqui fácil, né? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero um gráfico semelhante a esse, mas a minha preocupação agora não é com o bateu e não bateu a meta, mas sim com aquele arredondamento que eu quero colocar em cima do meu gráfico. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse é o meu valor de meta,
E essa era a coluna de quem bateu e não bateu. Agora eu vou colocar aqui, eu vou chamar de ponta, porque essa coluna vai representar a ponta da minha coluna, né? Lá no meu gráfico. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma coluna que será usada como ponta e uma outra que eu vou chamar de corpo, que será o corpo da minha barra. Vou colocar borda. A divisão entre o corpo e a ponta vai funcionar mais ou menos assim, ó. Igual, vou clicar na célula que tem o valor da venda real e vou mandar diminuir 600. Já a célula do lado será o 600 faltante. Eu vou arrastar. O que eu quero com isso? Eu quero que a soma desses valores... Opa, esse aqui eu vou arrastar com o botão direito e vou mandar copiar célula. Muito bem, 600. Então agora eu tenho a soma dos valores, né? Se eu somar o corpo com a ponta, eu tenho o valor da venda real. E agora seleciono esse intervalo de vendedor, seleciono o intervalo do corpo e também esse intervalo da ponta. Vou clicar na guia inserir e vou mandar inserir um gráfico de colunas empilhadas. Quando eu faço isso, eu tenho um gráfico de colunas empilhadas e o detalhe é que a ponta já se destaca aqui para mim, né? Bom, como que eu vou fazer essa ponta arredondada agora, né? Eu vou clicar lá na guia inserir e lá em ilustrações eu vou clicar em formas. Eu vou selecionar essa forma que está aqui embaixo. Arrasto ela e quando eu coloco ela na minha planilha, ela fica na horizontal. Eu vou então girar ela para ficar na vertical. Quero ela nessa posição, certo? Eu quero ela na cor azul. Então eu venho aqui, modifico a forma para colocá-la na cor azul. Mas por que eu não deixei com o azul que estava? Porque o azul que estava ele tem borda, então eu preciso tirar a borda, certo? Então fica azul sem a borda. Eu agora vou copiar, Ctrl C, e vou colar nessa parte que corresponde à ponta do meu gráfico. A ponta, cada uma das minhas colunas. Então eu vou colar e ele vai substituir. E vai assim colocar a minha forma nessa ponta. Eu vou aumentar a largura. Lá em formatar série de dados, quero uma largura de 80 e pronto, consegui fazer esse arredondamento no meu gráfico, né? Quero colocar rótulo nesse gráfico, vou clicar no corpo, percebam que eu estou selecionando o corpo, vou clicar com o botão direito, adicionar rótulo de dados e ele vai adicionar. Bom, o problema é que quando eu adiciono o rótulo aqui, ele coloca o valor correspondente ao corpo e não ao total da venda. E não é isso que eu quero. Então, como que eu faço para modificar? Como que eu faço para que o valor da venda real apareça no meu rótulo? Vamos lá. Seleciono o rótulo, vou clicar com o botão direito, formatar rótulo de dados. E agora eu vou selecionar, vejam aqui, ó, valor a partir das células. Quando eu marco essa opção, ele me permite selecionar o intervalo de célula que irá determinar os valores. Eu vou então selecionar esse intervalo correspondente ao venda real. Seleciono ele, vou clicar em OK, só que agora eu preciso desmarcar o item valor e também desmarcar o mostrar linhas de preenchimento. Bom, ele trouxe o valor total aqui para mim. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso modificar o alinhamento dele, né? Eu quero primeiro que ele fique na base interna, pronto. Eu quero também que lá no alinhamento ele não fique na horizontal, e sim na vertical. E posso também modificar a cor do meu gráfico, colocando inclusive em negrito, certo? E assim nós temos um gráfico que nos traz a coluna com esse arredondamento na ponta, me trazendo o rótulo com a quantidade correta, com o valor correto. Só um detalhe. Eu quero uma ponta um pouco maior. Eu venho aqui e modifico. Por exemplo, 800. E não posso esquecer de modificar a ponta também para 800. Certo? Arrasto e ele vai fazer isso para todos. Então, eu consigo deixar ela mais pontiaguda ou não, né? Depende da minha necessidade. Certo? Bom, segundo passo, ok. Nós vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é conseguir identificar dessas pessoas quem bateu a meta e quem não bateu. Certo? Eu vou selecionar esse mesmo intervalo, vou copiar e vou colocá-lo aqui embaixo. Ctrl V. Eu agora vou abrir um pouquinho mais a informação, porque além do corpo e da ponta, eu quero abrir para o corpo e a ponta de quem bateu a meta e de quem não bateu a meta. Então eu vou botar aqui, ó, corpo bateu meta, BM de bateu meta.
certo? Copio e colo do lado, só que agora eu vou chamar de NBT, de quem não bateu a meta. Nós agora vamos modificar esse código aqui. Essa função agora é a seguinte: se o valor da venda real for maior ou igual à meta, eu quero que ele traga o valor da venda menos 600, que corresponde à minha ponta, certo? Opa, 800. Do contrário, vamos lá, 0. Arrasto e ele já identificou. Vou fazer a mesma função lá para o ponta da minha coluna. Só que na ponta da coluna eu não quero o valor menos 800, eu quero o 800, certo? Arrasto e pronto. Quem bateu a meta eu já consegui identificar aqui. Eu agora vou selecionar o intervalo do vendedor, vou selecionar o outro intervalo, vou clicar em inserir e vou agora colocar um gráfico de colunas empilhadas. O que aconteceu aqui? Nesse nosso gráfico, nós continuamos tendo corpo e ponta, só que o que acontece? Como nós usamos o gráfico empilhado, e para fazer esse exemplo nós precisamos do empilhado, ele acabou jogando o pessoal para cima, né? Então quem bateu a meta veio para cima. O que eu vou fazer agora? Eu vou modificar o eixo. Vou selecionar um deles, botão direito, e vou em alterar tipo de gráfico de série. E aqui eu vou fazer essa modificação. Eu agora vou dizer que tanto o cinza como o amarelo eu quero que eles façam parte do meu eixo secundário, certo? Vejam, eixo secundário. Vou clicar em OK e agora ele fez essa troca para mim. Bom, o que eu vou fazer agora, né? Quem bateu a meta, eu vou colocar de azul. Então lá em formatar, eu vou determinar o corpo azul. E quem não bateu, eu vou colocar em cinza, sem contorno, para os dois. Pronto. Agora, eu vou colocar a nossa ponta, né? Deixa eu fechar aqui. A nossa ponta, que está aqui em cima, eu vou trazer ela aqui para baixo. Eu agora quero ela em azul, copio, colo e quero ela em cinza. Formatar, altero a cor para o cinza. Seleciono cinza, copio e lá no nosso gráfico seleciono a parte laranja e dou um Ctrl V. Pronto, a parte cinza já foi modificada. Vou lá no azul, copio, Ctrl C, vou lá no azul e colo, Ctrl V. E agora tenho o meu gráfico com pontas, né? Deleto a linha de grade, clico em uma das barras, depois botão direito, formatar série de dados, e aqui na formatação de série de dados, uma coisa que eu vou fazer é sobre a largura, né? Eu vou colocar aqui em 80%, faço a mesma coisa para o cinza, 80%, e pronto. Está bem melhor o nosso gráfico. E assim, conseguimos agora saber quem bateu e quem não bateu a meta através da cor do nosso gráfico, certo? Muito bem. Nesse gráfico que não bateu a meta, eu vou selecionar o corpo dele, certo? Selecionei o corpo. Aqui no sinal de mais eu vou clicar em rótulo e ele vai adicionar o meu rótulo. Eu quero colocar rótulo onde? Na base interna. Seleciono base interna. Agora eu quero modificar o direcionamento dele. Então, botão direito sobre ele, formatar rótulo de dados e aqui em propriedade e tamanho, eu vou no alinhamento e modifico para vertical, certo? Modifico a cor e aplico o negrito. Pronto. E assim eu tenho um gráfico destacando a venda dos meus vendedores que bateram e que não bateram meta, certo? Bom, e se eu quisesse colocar o nome do meu vendedor nessa barra, como que eu poderia fazer, né? Só para nós finalizarmos. Eu vou primeiro modificar a largura das minhas colunas, seleciono uma delas, botão direito, formatar série de dados, e aqui eu vou determinar a largura como 10%. Percebam que a nossa coluna ficou mais larga, justamente para que a gente consiga colocar o nome. Vou fazer a mesma coisa com o outro grupo de colunas. Eu agora vou adicionar rótulo a essa parte. Percebam que eu estou selecionando esse grupo que me traz o corpo de quem não bateu, né? A ponta de quem não bateu. Eu vou adicionar rótulo a ela. Então, botão direito, adicionar rótulo de dados. Como padrão, ele traz o valor correspondente a esse grupo.
Inclusive identificamos aqui que o 800 não está 800 para todos, vamos modificar isso, né? 800, então eu venho aqui, arrasto com o botão direito e mando copiar célula. Pronto, agora está correto. Eu agora volto no meu rótulo e eu vou mandar formatar ele, né? Então, quem está com isso aqui fechado, eu vou clicar então botão direito, formatar rótulo de dados, e aqui, onde eu tenho o valor a partir de célula, eu vou selecionar o nome dos meus vendedores. Vou clicar em OK, eu vou tirar aqui valor e também linha de preenchimento. Posso modificar aqui a cor para branca e posso também colocar um sublinhado. Vejam como fica legal. Agora, por exemplo, se vocês levarem esse valor para a parte superior, na extremidade interna. Então, o nosso gráfico já fica com outra cara, né? Não precisamos ter esse eixo, porque o nosso próprio gráfico já fala por si só. Deleto os meus eixos e assim eu tenho a venda por vendedor. Feito? Muito bem, gostei muito desse nosso gráfico. Só para finalizar a nossa aula, a gente vai agora no exemplo 2, como que nós trabalharemos com ranking, né? No caso do ranking, eu quero destacar os 3 vendedores que mais venderam. Vou chamar essa célula de ranking, dou um Enter, confirmei o nome. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma coluna que vai se chamar ranking. Nessa coluna, eu vou colocar aqui uma função que vai identificar isso para mim. Então, existe uma função chamada maior. Essa função ela vai me trazer a sequência do ranking. Por exemplo, eu quero desse intervalo saber quem foi o terceiro maior valor. Eu, então, seleciono na matriz o intervalo, dou ponto e vírgula e aqui em K eu vou colocar o número que eu quero. Eu quero a terceira posição. Eu dou um Enter e vejam que ele me traz aqui o terceiro maior valor desse intervalo. Eu vou travar essa referência e vou agora fazer uma função C com ela. Eu vou dizer o quê? Se o valor da venda do vendedor da mesma linha for maior ou igual ao terceiro maior valor, ponto e vírgula, eu quero que ele destaque para mim, eu quero que ele traga o valor. Ele, então, vai trazer a venda dessa pessoa. Do contrário, 0, fecho parênteses, dou um Enter, arrasto a função e vejam que ele faz isso para mim. Eu posso, inclusive, nesse número 3, da função maior, usar uma célula. Então, eu quero que ele use a célula que determina o ranking, porque assim eu posso modificar aqui, né? Quem são os 2 maiores? Quem é o maior valor? E assim, eu posso trabalhar com o ranking que eu quiser. Agora, quanto a fazer o gráfico, não tem segredo, né? Seleciono o intervalo, vou clicar em inserir, vou clicar em gráfico de colunas, e lá no meu gráfico de colunas, eu vou selecionar as barras, botão direito, formatar série de dados, e agora eu vou modificar para ter um espaçamento de 50, e a sobreposição eu vou colocar de 100%. Pronto, eu agora consigo saber quem bateu a meta de acordo com o meu ranking, certo? Quem vendeu mais, quem vendeu menos e assim por diante, certo? São formas de trabalhar com formatação condicional no seu gráfico, certo? Muito bem, encerramos a aula por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueçam de dar um like. Fiquem muito à vontade para comentar o nosso vídeo. Comentem, sugiram novos assuntos e compartilhem também para que mais pessoas conheçam essas funcionalidades do Excel, certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.